Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que sempre me fazem, né? A diferença entre a astrologia kármica e a astrologia convencional, a mais usada, que é comportamental, psicológica, né? Existem algumas formas de você trabalhar a astrologia. Existe a forma tradicional, que é uma forma mais antiga de se trabalhar, a comportamental, que está mais ligada a padrões de comportamento, né? E eu gosto muito da astrologia evolutiva. Na verdade, eu nem gosto tanto do nome kármico, eu gosto da ideia da evolução, né? Dos padrões que a gente repete, né? E do como a gente consegue ter consciência, trazer para o consciente o processo evolutivo. E então eu procuro trabalhar na astrologia sempre o entendimento desses processos evolutivos. Veja bem, o mapa que eu faço não é um mapa diferente do mapa da astrologia convencional, né? Eu só utilizo e enfoco outras questões. Por exemplo, quando se trabalha o ascendente como a personalidade, eu trabalho como a personalidade do presente, a personalidade dármica, o caminho do que você tem que fazer hoje, e não necessariamente, né, aquilo que você traz na sua essência, aquilo que você traz dentro da sua memória. Tudo bem, o sol é nossa essência, isso eu não tenho a menor sombra de dúvida, mas tem um padrão que está atrás do sol, que é a cauda e a cabeça de dragão. A astrologia kármica, ela enfoca a cauda e a cabeça de dragão, né, que é um eixo do zodíaco, eu costumo dizer que é uma seta, né, aonde ela tem a direção, né, vindo do nódulo sul para o nódulo norte, né? Que é o nódulo norte, a cabeça de dragão, que é onde você vai buscar o seu equilíbrio, né? A sua própria completude. É como se a cauda fossem os padrões de outras vidas, os padrões repetitivos, viciados, os padrões dos nossos apegos, né? Aquilo que a gente vem trabalhando, né? E um perfil que a gente vem traçando, um comportamento aonde a gente é apegado ou não consegue se libertar, né? A cauda representa isso. E o caminho para a libertação desse padrão, para o desapego desse padrão, para o equilíbrio desse padrão é a cabeça de dragão. Então, eu dou um grande enfoque para a cauda e cabeça de dragão, para planetas retrógrados, porque o planeta, na verdade, no céu, ele não fica retrógrado, é uma ilusão, né, que a gente tem a partir aqui da Terra, por conta de um alinhamento entre planetas. Eu gosto de falar quando a gente está numa estação de trem, você tem algumas vezes a impressão que o trem do seu lado está andando para trás, por causa do tempo em que esses dois trens estão alinhados e do tempo de cada um, de aceleração de cada um. Então, é mais ou menos isso que acontece olhando aqui da Terra, e como a astrologia ela tem como referência a Terra, né, como se a Terra fosse o centro do universo, né, não só a Terra, nós, o ser humano como centro do universo, né, porque na realidade os planetas, o centro do sistema solar é o Sol, nosso Sol, né? E os planetas giram em torno desse Sol. Só que a astrologia ela trabalha com isso, se chama sistema heliocêntrico. A astrologia ela trabalha com um sistema geocêntrico, quer dizer, a Terra está no centro, né? E não só a Terra, porque o mapa, quando a gente pede data, hora e local de nascimento,
é porque a gente está buscando o local daquele indivíduo, a hora que ele nasceu, né? E a data que ele nasceu, e a posição planetária em função daquele indivíduo. Né? Então, o nosso mapa astral, ele é toda a posição planetária em função daquele indivíduo. Então, dentro dessa ideia do sistema geocêntrico e dentro da ideia de que o homem está no centro, né, o movimento dos planetas é em relação à Terra e dá essa impressão de retrogradação. Parece que o planeta está andando para trás. E, curiosamente, essa andada do planeta para trás é como realmente se ele estivesse olhando para o antes. Né? Ele está andando para trás, ele não está seguindo adiante. Então, é como uma reflexão. É como uma reflexão e uma reflexão ligada ao nosso passado. E, curiosamente, o planeta, vamos supor que você tem uma lua no grau 23 de Aquário. Aí, essa lua no grau 23 de Aquário, o Saturno foi passar em cima. Aí Saturno passou pelo grau 23, aí ele retrograda, ele volta lá para o grau 19, aí ele fica um tempinho ali e retorna para o grau 23. Ou seja, são 3 passagens, então, nessa pequena e breve história do Saturno sobre a sua Lua. A primeira passagem, ele abre a questão. Na segunda, você reflete a questão. A terceira, você é dada a oportunidade de resolver aquela questão. Só que aí você pode entender qual o padrão kármico dessa Lua, para ver se as questões são só comportamentais, atuais, ou se tem algum trauma, já que Lua é trauma, né? Trabalha a memória, se tem algum trauma ou dessa ou de outras que vai ter que ser resolvido. Porque Saturno só vai estar ali após 28 anos, né? 28 anos e meio, né? A próxima vez. Então, é uma grande oportunidade que ele deu 3 passagens sobre a tua Lua para você poder resolver aquele problema. E a noção de que existe memória, de que existe vícios em padrões, essa noção, ela é a grande noção do karma, né? A repetição de padrões e por que a gente não se liberta dessas repetições de padrões. Agora, eu levo isso para minha astrologia, quando ela determina um signo, um ascendente, que é uma determinação já da sua personalidade, da sua forma comportamental. Se ela determina isso, ela tem diversas outras determinações e quais as razões. E se eu não quiser ser o meu signo? O que justifica eu ter esse signo? Por que eu tenho esse signo? Se eu não quiser ser aquele ascendente, tem padrões que são padrões que estão pré-escritos, eles estão escritos dentro de uma estrutura que a gente desconhece, né? E para mim é a estrutura espiritual que, de alguma forma, tem uma interferência imensa sobre a humanidade, o comportamento da humanidade, a temporalidade da humanidade e até as questões da modernidade, né? Eu acho que a possibilidade da modernidade, a possibilidade do alcance do homem a novas situações estão todas ligadas a essa interferência espiritual dentro da cadeia evolutiva da raça humana. Então, eu não acredito na invenção, né, da luz elétrica sem uma interferência e um preparo, um momento da humanidade que ela está preparada para receber a luz elétrica. Então tem uma interferência que vem de um desconhecido. E esse mistério, para mim, a astrologia consegue desvendar muito bem esses mistérios.
Agora, eu olho um mapa inteiro, karmicamente, comportamentalmente, né? E tento interagir um mapa dentro da possibilidade social daquele ser humano, do contexto em que aquela pessoa nasceu. Eu tento integrar em todas essas questões. E algumas vezes, com certeza, muitas vezes, ligado também ao país que essa pessoa nasceu, à religião que ela traz. Eu tento sempre trazer, né, o máximo que eu posso, todas as variáveis para poder ler melhor aquele mapa. E a ideia é, algumas pessoas falam assim, mas para se fazer astrologia kármica, você tem que ser médium, sensitiva. Eu dou aula para pessoas há mais de 30 anos ensinando astrologia kármica. Então, e ensino. Vários dos meus alunos hoje são astrólogos reconhecidos. Então, com certeza você tem como ensinar. Inclusive, dou aulas para astrólogos que estão há muitos anos na profissão, já, que vieram me buscar por conta dessa especialidade. Por quê? Porque além de ler um mapa como kármico, dentro dessa visão de que a gente está dentro de uma cadeia evolutiva e trazendo traumas, trazendo coisas que têm que ser trabalhadas, trazendo vícios, trazendo memórias, né? E o quanto que a gente tem que se libertar dessas memórias para poder construir uma nova realidade, né? Um novo padrão de comportamento. Além de ver dessa forma, eu leio os trânsitos como oportunidade de evolução e, obviamente, essas oportunidades de evolução, né, elas vão estar ligadas a situações bem práticas, bem pragmáticas do momento delas, né? Tanto é que você pode ler uma situação de trabalho, né, uma sociedade de trabalho e entender as questões, o porquê que não está se ganhando dinheiro ainda, quais as questões que estão envolvidas, quais as pessoas que estão dificultando aquilo e por quê. E nem sempre o porquê está só na construção daquele trabalho. Às vezes o porquê está na construção da própria evolução daquela pessoa, da possibilidade dela, do que aquilo representa para ela de desafio, né? Então a gente tem que pensar em todas essas variáveis e então eu leio o trânsito como oportunidade de evolução, eu leio direções e progressões, tudo isso vão ser matérias do meu curso, né? Como predestinos, né? E tudo com uma linguagem bem prática, como eu falo, porque a vida está aqui, não interessa para a pessoa saber alguma coisa só filosófica, interessa para ela saber se o filho dela que está doente vai. O que fez ele ficar doente, o porquê daquela situação e qual a possibilidade que ele tem de melhora daquilo, ou qual o aprendizado que eu tenho que ter com aquilo, e qual o aprendizado que meu filho tem que ter com aquilo, ou se ele é um doador de um aprendizado para aqueles pais. Então, a gente tem que entender o processo, né, do que acontece com as pessoas e procuro ler as sinastrias, que também vai ser matéria do curso, como processos de evolução através das relações, do nosso aprendizado através do outro, aonde o outro ele não veio para a nossa vida à toa, seja esse outro uma boa companhia ou uma companhia difícil, ele não veio para a nossa vida à toa. Então é um entendimento de como o que aquela relação traz para mim de aprendizado e o que eu tenho que construir a partir disso, né? E o que eu tenho que me libertar, porque às vezes vem uma relação que nos mostra um padrão nosso muito antigo e que a gente tem que se libertar desse padrão, né? E a astrologia kármica, ela
contextualiza essas questões dentro de um plano de evolução. Essa é a diferença, tá? Não é que eu faço um mapa diferente das outras pessoas, eu dou valor a coisas diferentes, né? Então, eu dou valor a planetas retrógrados, cauda e cabeça, signos interceptados, direções e progressões, né? Evidentemente, os trânsitos dentro desse mesmo contexto, e as sinastrias, eu também contextualizo elas, não só dentro do processo do amor, da durabilidade, mas também do processo evolucional, né? Então, eu espero que tenha respondido um pouco de qual é o objetivo, né, da astrologia kármica. E o curso, ele visa exatamente, mesmo para astrólogos, eu dou aula para astrólogos que estão há mais tempo na profissão do que eu, né? Então, eu dou aula para astrólogos de 40 anos de profissão. Então, não é uma coisa mediúnica, é um ensinamento, né? A astrologia indiana, ela é kármica. Eles usam outros elementos, mas ela é kármica. Então, só que o que eu faço é uma interpretação, né? Eu prefiro até a palavra evolucional dentro da astrologia, né? O que eu faço para a gente finalizar é uma interpretação diferente da interpretação só comportamental da astrologia ou psicológica. É uma interpretação que acrescenta a isso uma parte da espiritualidade, do conceito que a gente está dentro de um contexto maior, tá? E quem tiver interesse pode acessar lá a minha página de curso online, né, que será sempre um prazer.